Timóteo, capítulo 6, do verso 11 ao 16. Capítulo 6, vamos ler do 11 ao 16, por favor. Amém, irmãos? Diz assim o texto: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamados, e de que fizestes a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão. Que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele a honra e o poder eterno. Amém. Irmãos, vamos orar para que o Senhor nos instrua nessa palavra? Senhor Deus e Pai, eis aqui a Tua palavra, ó Pai, e eis-nos aqui, os Teus servos, ó Pai. Humildemente, ó Pai, todos nós nos colocamos aos Teus pés a Te pedir, ó Senhor. Instrua-nos conforme a Tua vontade, ó Pai. Que toda verdade pré-estabelecida em nossos corações, ó Pai, caiam por terra. E que seja a Tua palavra a nos guiar, Senhor. Que seja o Senhor a colocar em nossos corações aquilo que é realmente importante. Pois sabemos, ó Deus, que a Tua palavra é boa, perfeita e agradável. Conduza-nos, ó Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, a gente leu esse texto, e esse texto é muito interessante, porque apesar de falar homem de Deus, ele fala às mulheres também, né? A exortação é tanto para os homens quanto para as mulheres. Vamos ler novamente o verso 11, o começo dele, a parte A, que diz assim: Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Irmãos, de que coisas o texto nos exorta a fugir? Paulo, nesse momento, escreve a carta a Timóteo e o exorta a fugir de algumas coisas. É necessário que possamos entender quais coisas são essas, para que nós, como cristãos, assim como foi Timóteo, possamos nós também fugir de tais coisas. Porque sabemos, irmãos, que a palavra de Deus é verdadeira e absoluta. Nós precisamos, em algum momento de nossas vidas, e eu creio que todos nós aqui já fizemos isso, aceitá-la como verdade absoluta sobre nossas vidas. Se assim é, se eu creio que a palavra de Deus é a verdade absoluta sobre a minha vida, eu preciso urgentemente abrir mão das verdades em mim pré-estabelecidas e aceitar as verdades que estão escritas. Então, se Deus, através de Tua palavra, nesse momento, me manda fugir de algumas coisas, é necessário que eu faça. Isso me denota, me mostra, aliás, mostra às outras pessoas que eu sou cristão. Então, vamos lê-las. É nesse mesmo capítulo, a gente vai pegar do verso 3 ao verso 10. Capítulo 6, do 3 ao 10. Amém? Vamos à leitura. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino, segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavra, que nascem inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo o sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentações e em ciladas, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Irmãos, a gente percebe que Paulo escreve a Timóteo acerca de certas coisas que ele deve fugir.
Estas coisas que acabamos de ler são as coisas que Paulo exorta, não só a Timóteo, mas também a nós. Nós devemos fugir, irmãos, da inveja, da difamação, da falta de transparência, das contendas, das brigas e, veementemente, há uma ênfase em particular da ganância. Nós devemos fugir dessas coisas. Como eu disse, o amor ao dinheiro deve ser uma coisa deixada de lado em nossa vida. Não estamos falando aqui que você não pode ter dinheiro. O que falamos aqui e o que o pastor sempre fala aqui nesse púlpito é que o dinheiro não deve ser o seu senhor. Você não deve e não pode amá-lo acima do nosso Senhor. Amém? Então que a gente possa fugir, irmãos, dessas coisas como acabamos de ler. Inveja, difamação, falta de transparência. O homem de Deus, irmãos, não pode ser apegado a coisas materiais. Tem uma frase de um teólogo que eu gosto muito que diz assim, que nós não somos seres materiais vivendo uma experiência espiritual. Ao contrário, nós somos seres espirituais que estamos vivendo apenas uma experiência material. Então que a gente possa ter essa consciência que as coisas desse mundo são passageiras e que daqui a pouco, como eu disse anteriormente, sejam 70, 80 ou 90 anos, ninguém de nós estaremos aqui mais. É importante termos essa consciência para que as coisas do mundo não nos seduzam, como tem acontecido. E o engraçado é que o mundo prega totalmente ao contrário do que eu estou falando. Ele prega que o que tem valor são as coisas do mundo. É que você possa ter um carro novo para mostrar aos seus amigos, aos seus colegas, aos seus parentes. O que a Bíblia nos diz, irmãos, é que não. É que as coisas do mundo não podem e não devem ter valor. Nós devemos seguir as coisas que vêm do Senhor, nos separar do mundo, né? O Senhor nos exorta a sermos santos, como Ele é santo. E como é que nós podemos ser santos? A questão aqui não é sermos perfeitos, porque perfeito não seremos, só houve um, e esse é Jesus Cristo. Mas a questão é, nós devemos a cada dia entender que nós devemos nos separar das coisas do mundo. Não dá para conciliar. A palavra nos diz que o mundo jaz no maligno, nós não podemos ter parte com essas coisas. Então que a cada dia, através da leitura da palavra, da reflexão em cima da palavra, nós possamos ter essa consciência bem límpida e clara, que o mundo jaz no maligno, e que as coisas materiais não pertencem a nós, que o que nós vivemos aqui é uma simples e breve peregrinação. Nós passamos por aqui, mas o nosso tempo, a nossa eternidade é do lado do nosso Senhor, na plenitude de todas as coisas. Então que a gente tenha essa consciência bem limpa, bem cristalina, para que a gente possa enxergar essas coisas. Como eu disse, devemos então buscar uma vida separada, uma vida que a gente possa, não estou dizendo aqui que a gente tem que se separar de todo mundo que não é crente, não é isso. A questão é, do que você tem se alimentado? No sentido espiritual, o que tem permeado os seus pensamentos? Nas suas horas vagas, o que você tem feito com o seu tempo vago? Hoje a gente tem muito acesso, né? A internet é algo instantâneo, está na mão, né? E essa é uma pergunta que os irmãos devem se fazer, e eu me faço. O que eu tenho visto nesse tempo vago? Será que são coisas que me edificam? Será que são coisas que o Senhor se agradaria? A gente tem um PGM em casa, e a gente sempre entra nesses assuntos de como é que tem sido as minhas atitudes. Será que se o Senhor Jesus estivesse ao meu lado, eu tomaria esse tipo de atitude? Eu faria isso ou aquilo? A pergunta que nós devemos nos fazer sempre, irmãos, também é essa. Jesus está me vendo, será que eu estou agindo conforme a vontade dEle? E se fosse Jesus nessa situação, o que será que Ele faria? Essa é uma pergunta que eu me faço, não na quantidade que eu deveria, mas eu acho que todos nós deveríamos fazer essa pergunta em todo e qualquer momento, para que a gente possa a cada dia entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, para que a cada dia nós possamos nos separar mais do mundo e viver mais para o Senhor, amém? Então, amém, então. Irmãos, eu queria ler com os irmãos a parte B do verso 11, a gente vai encontrar, irmãos, nesse texto de Timóteo, pelo menos, quatro propostas, 4 pontos muito importantes a qual Paulo usa para exortar Timóteo. O primeiro é esse, fugir das coisas que são do mundo. É necessário fazer essa separação. O segundo ponto, vou ler com os irmãos, é a parte B do versículo.
Vou ler o versículo todo para dar contexto e ficar mais fácil o entendimento. Diz assim: tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Essas coisas foram as que a gente acabou de citar, né? E diz assim: antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Então, irmãos, nós devemos fugir dessas coisas que nós lemos anteriormente e buscar as coisas que vêm do Senhor, buscar as virtudes que são do Senhor, abominar o mal e ansiar o bem. E como fazer isso? Só tem um jeito, lendo a palavra e orando ao Senhor, porque todos nós sabemos que a nossa carne é corrupta e pecadora. Nós, sem Cristo, não fazemos nada de bom e nunca o faremos. Nós precisamos nos alimentar das coisas que provêm do Senhor. Que a gente possa entender que a gente deve fugir de tais coisas, a quais nós lemos, e caminhar para as coisas que são do Senhor. Eu preciso de ler mais a palavra, porque automaticamente a minha boca vai falar daquilo que o meu coração se encheu. E como é que eu posso encher o meu coração? Há alguma maneira que eu possa encher o meu coração, se não lendo a palavra e refletindo acerca dela? Não há, irmãos. Há alguma maneira de eu estreitar a comunhão com o meu Senhor e com meus irmãos, a não ser orando e praticando essa comunhão? Não há, meus irmãos. É necessário que nós entendamos que para se aproximar do nosso Senhor, para que essa comunhão seja estreitada, é necessário tanto a leitura da palavra do Senhor, quanto também a oração que se faz a Ele. Todos nós sabemos que, nós dizemos muitas vezes que adoramos o Senhor, nós dizemos que o Senhor é tudo em nossa vida, nós dizemos que o admiramos muitas vezes, mas eu me fiz durante muito tempo essa pergunta, e eu acho que ela é bem pertinente. Como eu posso adorar alguém a quem eu não conheço? É muito simples, e se a gente perguntar na rua, quem são os cristãos, eu creio que 95% da população se diz cristã. O problema é que para ser cristão, como eu disse, é necessário que haja um relacionamento com o Senhor. É necessário que eu conheça. Como eu posso adorar sem conhecer? Como eu posso amá-lo sem conhecer? É a mesma relação que eu tenho com os irmãos. Como é que eu posso dizer que eu amo o irmão Douglas, sendo que eu sequer o conheço? Então, irmãos, é necessário esse estreitar dessa relação. É necessário que haja esse diálogo com o nosso Senhor, para que a gente possa fugir das coisas que não pertencem a Ele e caminhar para a vontade boa, perfeita e agradável que pertence ao Senhor. Como é que eu faço para estreitar essa relação? Através do diálogo. Toda relação é estreitada através do diálogo. A amizade é estreitada através do diálogo. O relacionamento entre marido e esposa é estreitado através do diálogo. Com o Senhor também acontece dessa forma. E o diálogo com o Senhor acontece da seguinte maneira: eu leio a Bíblia e o Senhor me responde. Eu oro ao Senhor e sou eu quem falo com Ele. Então, é uma via de mão dupla. É necessário que tanto a leitura seja feita para que o Senhor possa me responder através de suas revelações, quanto eu possa falar ao Senhor sobre as minhas aflições, sobre os meus problemas, sobre o quanto eu sou grato por tudo que Ele tem feito. Então, irmãos, é necessário que nós possamos fugir de algumas coisas e é necessário também que nós possamos nos aproximar, seguir algumas coisas. A palavra nos diz que nós devemos fugir da incredulidade e seguir a fé, correr das contendas e buscar a paz e o amor, buscar alimentar-se espiritualmente contra a nossa carne corrupta, né? Nós aqui outrora, todos nós, sabíamos o quanto a nossa carne é pecaminosa, nós pudemos experimentar isso, e sabemos a cada dia que quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, através da comunhão, essa corruptibilidade, palavra difícil, ela diminui em nossa vida. Então, irmãos, foge da aparência do mal e aproxime-se das coisas que vêm do Senhor. Foge das contendas, das brigas, das invejas e aproxima do Senhor através da leitura, através do amor, através da fidelidade. Aproxime-se do Senhor, irmãos. É isso que Ele tem para nós. Como eu disse, ser cristão não é só falar que é ser cristão. Demanda uma atitude. A nossa fé, sem as obras, não tem valor. É necessário, e eu não digo obras de caridade, não só isso, também elas, mas não só isso.
as nossas obras demonstram a nossa fé. Então, eu não posso me dizer cristão, dizer que creio em Deus veementemente e passar aí 15, 20 dias sem ler a palavra, sem fazer uma oração. Como é que é isso? Né? Porque se eu creio, eu sempre fui muito racional. Deus me produziu muita fé durante esse tempo que eu estou caminhando, graças a Deus. Mas eu sempre fui muito racional. E eu sempre tive essa dificuldade de ter que ser pelo lado racional. Então, irmãos, eu cheguei a algumas conclusões durante a minha caminhada cristã. A primeira coisa que eu tive que definir na minha cabeça é se esse livro vem de Deus. Essa foi a primeira coisa. Porque se esse livro vem de Deus, e hoje eu tenho plena convicção disso, isso implica em muitas coisas. Implica em eu segui-lo à risca, apesar que eu não consigo, mas implica em eu buscar do Senhor as informações que me são necessárias. Então eu não posso me dizer cristão, me dizer que creio na palavra do Senhor e continuar levando uma vida desregrada. Ou então não creio. Eu preciso de me posicionar. Se essa é a palavra de Deus, eu não posso simplesmente fechá-la e deixá-la num canto da minha casa. Seria muita negligência de minha parte. Eu acreditar que ela é a palavra do Deus vivo, todo-poderoso, que criou todas as coisas, e eu simplesmente fechá-la e deixá-la. Então que a gente possa se perguntar, se essa é a palavra de Deus, e é soberana em todos os seus sentidos para você, isso implica em algumas coisas. Amém? Continuando sobre o texto, eu queria ler novamente com os irmãos o verso 12. Vamos à leitura. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamados, e de que fizestes boa confissão perante muitas testemunhas. A ênfase aqui, irmãos, é combate o bom combate da fé. A gente precisa de fazer isso. A gente precisa de se posicionar. A gente precisa de tomar frente. A gente precisa de defender a nossa fé. Eu não estou falando aqui que você tem que brigar com ninguém. É com sabedoria, mas a gente precisa de se posicionar. A gente já viu nesse texto, irmãos, que a gente precisa de fugir das coisas que não são do Senhor. A gente precisa de fazer essa separação, é necessário. A gente já viu que a gente precisa de seguir as coisas que o Senhor nos ordena. E a gente vê agora que a gente precisa de combater o bom combate. Só para dar uma introduzida no contexto do assunto, havia naquele tempo muitos falsos mestres, assim como também há muitos hoje. O que o apóstolo Paulo mostrava a Timóteo nessa carta é que a sua vida cristã deveria ser uma luta sem tréguas contra o erro em relação à palavra da verdade. O que o apóstolo nos diz é: você, servo de Deus, seja soldado de Cristo, combata o combate certo, com a motivação certa, não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Irmãos, a gente entra em lutas erradas na nossa vida. Os homens, falo por experiência, já vivi isso, a gente briga por causa de um time que é uma loucura, né? Acho que muita gente já passou por isso. E isso é uma insensatez, porque tudo isso aqui é transitório e passageiro. Mas no que se refere à fé, no que se refere à palavra da verdade, muitas vezes nós a negligenciamos. Nós não a defendemos como nós deveríamos. Ressalto novamente, não estou aqui dizendo que você tem que brigar com quem não concorda com a sua fé. O ponto é, nós devemos nos posicionar. Nós devemos nos posicionar muito mais com a nossa atitude, com o nosso proceder, do que até com palavras. Certo teólogo disse: pregue o evangelho, se necessário, use palavras. O que isso quer dizer? Que as suas atitudes valem mais do que o que você fala. Que a gente possa nos posicionar como cristãos legítimos. Que a gente possa ser como o Senhor nos manda ser sal, ser luz. A gente precisa de ter sabor, a gente precisa de ser diferente. As pessoas precisam olhar para a gente e falar: está ali um homem de Deus, está ali uma mulher de Deus, através das suas atitudes. Não que você saia: eu sou crente, sou evangélico, e uma bênção, né? Tem até um dialeto evangelicalês que a gente usa muito para mostrar que a gente é crente, mas isso não adianta, gente. A questão aqui é a conduta, a questão aqui é como você tem procedido diante de todos, diante da sua família, diante dos seus amigos. Então, irmãos, que a gente saiba lutar esse combate com as armas certas, que a gente possa, assim como a Bíblia nos estimula a fazer, sabermos responder à razão da nossa fé, quando formos perguntados.
E aí eu pergunto aos irmãos, como é que nós vamos poder responder a razão da nossa fé sem um prévio conhecimento da nossa fé? Não a nossa igreja é privilegiada até. Aqui também, em todos os lugares existe isso. Mas o que eu vejo é o povo de Deus de maneira geral, sem conhecimento algum. Não que eu tenha, irmãos, não é isso. Eu estou sempre buscando aprender um pouquinho, porque eu estou pequenininho na fé ainda. Mas a questão é essa. Nós dizemos conhecer a Deus, dizemos que Ele é o nosso Senhor, mas eu volto nesse ponto. Nós, muitas vezes, não refletimos acerca da sua palavra. Muitas vezes, nós não lemos com a frequência que nós deveríamos. E aí eu volto ao ponto. Para ser cristão, irmãos, precisa de se parecer. Para se parecer, precisa de saber como é que é. Como é que eu posso me parecer com alguém que eu não conheço? Eu não posso. Você não vai se parecer com Cristo se você não ler sobre Cristo. Porque através da leitura e do Espírito Santo tocar no seu coração, você, dia após dia, você vai se parecendo com Cristo. Mas se assim não for, nós não nos pareceremos com Cristo. Amém? Então, irmãos, até agora a gente viu 3 pontos. Esse texto tem muito mais pontos a se destacarem. Eu só peguei 4, né? A gente já está no 3º. O primeiro é foge. O segundo é segue as coisas que são do Senhor. E o 3º é combate o bom combate. Assim, o combate deve ser não só para o servo Timóteo, mas para todos nós, os servos chamados ao seu serviço. Nós, pela graça, fomos chamados. Tome o seu lugar no combate. É necessário, irmãos, é necessário que nós saiamos a evangelizar, é necessário que nós combatamos, que nós nos posicionemos em relação à nossa fé, é necessário que através da piedade que o Senhor nos concedeu através da graça, nós possamos mostrar aquilo que o Evangelho nos é apresentado, através das nossas atitudes. Eu peço a Deus e oro para que o Senhor me fortaleça e fortaleça aos irmãos, para que a gente possa a cada dia combater o bom combate, assim como Paulo falou, até que venha o dia do Senhor nos buscar ou que Ele venha ter conosco. Amém? Irmãos, o homem de Deus também é conhecido por aquilo que ele guarda, aquilo que é valioso para ele. Então a gente sabe que devemos fugir, que devemos seguir e que devemos combater. Também vamos aprender, juntamente com os irmãos aqui nesse texto, que o homem de Deus é conhecido pelaquilo que ele guarda. Vamos à leitura do verso 14? Diz assim: que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, nós devemos guardar o mandato, nós devemos guardar as ordens do Senhor. É isso que nós devemos guardar. Nós precisamos a cada dia ler a palavra, e assim como a palavra nos diz, nós não podemos e não devemos ser somente ouvintes dessa palavra. Nós devemos ser também praticantes. Nós todos aqui hoje estamos ouvindo essa palavra. Se nós não a praticarmos, se nós amanhã, durante o nosso dia, durante a nossa semana, se nós não fugirmos das coisas a quais o Senhor nos exorta, se nós não seguirmos aquilo que o Senhor nos propõe, se nós não combatermos o combate assim como o Senhor nos ensina, de nada adiantou nós virmos aqui essa noite. Então, é necessário que nós não sejamos somente ouvintes, mas também praticantes da palavra, que nós possamos guardar aquilo que é valioso para nós, aquilo que vem do Senhor, né? Eu volto lá atrás naquilo que eu tinha falado. Como é que nós podemos guardar algo se nós não o retemos? Não tem jeito, irmãos, é irracional até dizer que eu posso conhecer a Bíblia sem lê-la. Dizer que eu guardo os mandamentos do Senhor, sendo que eu nem os conheço. O pastor fez uma pregação no Sol Nascente hoje, ontem, foi muito abençoada, e ele falou um pouco sobre essa questão, de que no dia do juízo, muitos dirão ao Senhor: Senhor, não profetizamos em Teu nome, não expulsamos demônio, e o Senhor vos dirá: não vos conheci. Isso é muito pesado. Nós aqui temos a oportunidade, Deus tem nos concedido, tem te concedido e tem me concedido a oportunidade de conhecê-lo, para que chegue o dia de juízo e o Senhor possa: passe à minha direita, meu servo fiel, para que nós possamos experimentar a plenitude de todas as coisas ao lado do Senhor. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós possamos guardar os mandamentos do Senhor.
Não estou pregando aqui perfeição, como eu disse, porque nenhum de nós conseguirá a perfeição. Nós somos falhos e corruptos. A proposta bíblica que o Evangelho nos traz é que nós devemos lutar contra essas coisas, nos separar do pecado, buscar as coisas que provêm do Senhor. É isso que o Evangelho tem nos falado. O homem de Deus, irmãos, não negocia a verdade, não se rende à tentação do lucro, nem abastece os seus corações com ilusões de doutrinas estranhas às Escrituras. A palavra do Senhor vem nos dizer que o povo, de maneira geral, tem perecido pela falta de conhecimento da palavra dele. Essa frase não requer nem interpretação, ela é muito simples e clara. O povo tem perecido. Nós vivemos essa geração corrupta e insana, porque o povo não conhece a palavra do Senhor. O chamado, irmãos, é para que nós possamos conhecer ao Senhor, para que nós possamos ensinar aos nossos filhos a conhecer ao Senhor. E eu volto a repetir, como é que eu posso conhecê-lo se eu não leio a maneira como que ele se revelou? Ele se revelou através da Bíblia, ele deixou para que a gente pudesse o conhecer. Eu preciso urgentemente conhecer o meu Senhor, para que a minha adoração seja realmente de coração, para que eu possa realmente o adorar, porque a adoração, irmãos, nada mais usar um termo simplista até, do que uma admiração grande. Então, como é que eu posso admirar o Senhor se eu não o conheço? Eu preciso ler as obras do Senhor, eu preciso entender as leis do Senhor, e através do Espírito Santo, a cada dia o Senhor há de reforçar o meu amor por Ele, e a minha fé aumentará a cada dia pela graça que Ele nos concede. Devemos guardar a palavra. O Senhor nos exorta a guardar a palavra. Nós devemos amar a palavra, pregar a palavra e viver a palavra. Como eu disse, não nos adianta nada se nós ouvirmos e não colocarmos em prática. Nós, com todas as nossas limitações que todos aqui temos, nós devemos, de alguma maneira, reter. Eu não posso acrescentar em nada aos irmãos aqui. A única coisa que pode é a palavra. Então, nós devemos urgentemente reter o que a palavra nos diz através desses versículos e, a partir de amanhã, a partir de hoje, levar uma vida diferente. Pelo menos é isso que a palavra falou comigo nessa tarde, que eu devo levar uma vida diferente, que eu devo levar o Evangelho mais a sério, que as ordens que o Senhor me deu e que eu as li e as entendi, eu devo praticá-las. Como eu falei, não adianta nós ouvirmos e não praticarmos. Irmãos, já no final, que tenhamos aqui em nossa igreja muitos servos de Deus, gente disposta a fugir da vontade da carne, se esquivando do pecado, homens que sigam a justiça, combatam o bom combate da fé, guardam e retenham a palavra, vivendo de modo separado para o Senhor. Amém? Queridos, dentro da simplicidade do que eu consigo fazer, eu oro ao Senhor para que a mensagem, não a que eu disse, mas a mensagem que foi lida na palavra de Deus, possa frutificar no coração de cada um aqui. Que a gente possa refletir sobre essa mensagem, que a gente possa entender que devemos nos separar, que devemos seguir as recomendações e ordens do nosso Senhor, que nós devemos a cada dia expor a nossa fé, pregar o Evangelho, se necessário com palavras, e que nós devemos guardar no nosso coração essa palavra sagrada. Nós devemos ter prazer, e o Senhor despertará isso em cada um, nessa palavra, para que possamos falar sobre essa palavra. Como eu falei anteriormente, só para fechar, é uma pergunta simples para cada um de nós. O que tem sido seus assuntos? Do que você tem falado? Com seus amigos, com a sua família? Porque é disso, irmãos, que você tem enchido seu coração. Porque a Bíblia é a verdade absoluta, e ela diz que a sua boca falará do que você tem enchido o seu coração. Então, é uma dica, policiem-se quanto a isso, peguem-se falando de algumas coisas e pensem, meu Deus, eu estou falando disso, então tem enchido meu coração dessas coisas, deixa eu tratar de encher com outras coisas. Eu falei da internet, só para fechar, a internet tem muita coisa difícil, muita coisa ruim de se ver, mas ela abriu uma porta gigantesca para que pudéssemos ter acesso a conhecimento. Então, que a gente possa saber filtrar, não só para nós, mas também para os nossos filhos, acerca daquilo que nos edifica. Amém? Irmãos, como eu disse, é simples a palavra,
mas eu creio que é a palavra de Deus e ela é eficaz e tratará cada um conforme a vontade do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Senhor Deus e Pai, ó Senhor, nós falamos sobre a Tua palavra aqui nessa noite, ó Deus. Deus, com reverência, com temor e tremor, ó Deus, nós clamamos a Ti, ó Deus, que a Tua palavra possa frutificar em todos nós aqui, Teus servos, ó Senhor. Não somos dignos, ó Pai, não somos merecedores, ó Deus, mas contamos, ó Senhor, com a Sua misericórdia. Deus, produza em nós, ó Senhor, o efetuar. Que nós possamos, ó Senhor, efetuar as coisas que o Senhor tem para nós, que através da leitura, através da reflexão, que o Espírito nos guie, ó Senhor, para que nós possamos entender a Tua vontade, ó Deus, como falamos no início, ó Senhor, abrimos mão, ó Deus, de toda a verdade pré-estabelecida. Nós não queremos sermos tidos por espertos, ó Senhor, nós não queremos sermos tidos por inteligentes, ó Senhor. Antes, ó Deus, o que nós queremos é seguir a verdade que provém do Senhor. Ajuda-nos a entender aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse culto, ó Pai, por cada irmão que aqui esteve conosco, Senhor, por cada membro, ó Deus, que esteve aqui, pelas crianças, ó Senhor, pela palavra, pelo louvor, ó Pai. O Senhor nos concedeu mais esse dia para louvarmos a Ti, ó Pai. Deus, mas também pedimos ao Senhor, pedimos a Ti, ó Deus, que nos guie, ó Pai, nos fortaleça a fé, ó Deus, e que a cada dia, ó Senhor, a comunhão entre nós e Ti, ó nosso Deus, possa ser estreitada, ó Deus, que nós possamos conhecer mais o Senhor, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, através da Tua palavra, ó Pai, entender mais sobre a Tua vontade, Senhor, que a cada dia, ó Senhor, nós possamos nos aproximar de Ti, ó Pai, que o Espírito Santo, ó Senhor, faça frutificar em nosso coração a 30, a 60 e a 100 por um, conforme a Tua vontade, ó Pai. Nós Te louvamos, Te agradecemos, bendizemos ao Teu nome, ó Senhor, em nome de Jesus. Levantem suas mãos, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.